A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Nós estamos hoje nesta sexta-feira, aqui hoje com você, dia 14, hoje é 14 de maio de 2021. Estamos nessa reunião presencial aqui na Primeira Igreja Batista em Alto Taquari, mas estamos muito felizes por poder compartilhar desse tempo através das mídias sociais, através desse momento em que nós podemos entrar em contato com você através dessa ferramenta. E eu quero pedir a você que neste dia você esteja conosco até o fim dessa reunião e nos ajudando também compartilhando desta live. Lembra que nós sempre falamos que eu não quero gravar um vídeo, eu simplesmente não quero gravar algo para estar colocando aqui, eu quero essa interação. Nós precisamos, somos seres sociáveis, né? Seres que se socializam. Então nós precisamos desta sociabilização, desta interação. Quero mandar um beijo para Cris, para Cristiane Albertoni, que está conosco já ao vivo aqui na live. Obrigada, Cris, Deus abençoe sua vida e toda a sua casa. Eu não estou conseguindo ver a todos aqui, né? Mas quero desde já agradecer a você que está aí conosco, né? Junto nesse momento, e que nós possamos juntos em oração, em meditação desta palavra, que hoje, nesta reunião de libertação, nós possamos trazer uma palavra que liberta. Porque esse é o objetivo da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para conhecermos a verdade, nós precisamos meditar nela, estudar ao seu respeito. E eu quero convidar você para estar junto conosco, então, aqui, a partir de agora, nesta reunião do Ministério Vidas Transformadas. E compartilhe dessa live, convide os seus amigos para estarem junto conosco e nós estamos assim meditando nesta palavra de hoje. Vamos orar e clamar ao Senhor nesse momento por todos nós. Pai querido, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos. Nós, Senhor, sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso nós te dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nós aguardamos, Pai, que a cada dia a tua graça e misericórdia se estendam sobre nós e sobre todos aqueles que estão ligados a nós, de perto ou de longe. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor esteja conosco, Pai, fazendo prosperar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, Pai, o nosso emocional seja próspero. Que o Senhor esteja, Senhor, nos resgatando, Pai, das garras da depressão, da tristeza, da ansiedade, da angústia, ó Deus, das preocupações. Senhor, nós clamamos agora que o Senhor esteja, Pai amado, agindo em nosso favor, enviando, Senhor, os teus anjos, ó Deus, porque sabemos que somos necessitados de Ti, somos dependentes totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia, dependentes do Teu favor. Se o Senhor não nos der o ar que respiramos, Pai, nós tombamos nesta terra. Então nós te louvamos pelo ar, nós te louvamos pelo alimento, pelo sustento, seja ele muito ou pouco, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eu clamo, Pai, que o Senhor esteja agindo em nosso favor, esteja, Senhor, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, que o teu milagre opere, Senhor, que o impossível que não está ao nosso alcance opere, Pai, para que nós possamos glorificar o teu nome e exaltar ao teu nome, Senhor, em todo o tempo. Por isso, nesta tarde, nós queremos nos colocar diante de Ti, em oração, tomando posse, Senhor, das Tuas palavras, Senhor, sabendo que elas, Pai, são o fundamento da nossa fé. Elas, Senhor, é onde estamos fundamentados, é onde somos fortalecidos. E te pedimos agora, fortalece-nos, Senhor, na Tua palavra e na Tua presença. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Andréia, né? Ela estará aqui junto conosco. Quero dizer a você que nós estamos cumprindo todas as regras, né, de protocolos de saúde. Eu estou sem máscara porque nós estamos falando. A Andréia também vai vir agora. Ela está sem máscara, ela tirou a máscara para poder falar, né? E assim, logo depois a gente já
coloca as nossas máscaras para que nós possamos estar assim cumprindo todo o protocolo e o cuidado que precisamos ter uns para com os outros. Quero mandar também um beijo para Maria José Borges, Deus abençoe. Mande de onde você está falando, né? De onde você está nos assistindo, se é de perto ou de longe, para que a gente possa se alegrar com a sua audiência, com a sua companhia. Andréia. Graça e paz, irmãs. É com muita alegria que estou aqui novamente na nossa reunião de libertação e que o Senhor possa nesse instante agora alcançar o teu coração, te enchendo de paz, de alegria, e que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no teu coração, trazendo assim o refrigério, trazendo a paz espiritual. E nessa certeza, nessa tarde, nós vamos tomar posse da armadura do Senhor sobre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, lá em Efésios 6, nos fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, contra potestade, contra hostes espirituais da maldade espalhada nos ares. E é nessa certeza que nós vamos nos revestir, tomar posse dessa palavra sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar firmes, para que possamos estar inabaláveis e cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa terra. Repita comigo aí onde você estiver, na sua casa, na sua cozinha, dentro do teu carro, as irmãs que estão aqui na igreja, que nós possamos estar em comunhão, orando e pedindo esse revestimento do alto, para que a gente possa estar na certeza e na presença do nosso Deus, que é vivo e que vem para nos curar, para nos fortalecer e nos libertar. Senhor, meu Deus, nesta tarde, eu me coloco diante da Tua presença, diante dos homens e dos anjos, e quero tomar posse, Senhor, da Sua armadura sobre o meu corpo, porque eu sei, ó Deus, que a minha luta não é contra pessoas, não é contra sangue, mas a minha luta é contra o diabo, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade espalhada pelos ares. Portanto, ó Deus, eu quero tomar posse dessa armadura agora. Eu tomo posse do cinturão da verdade sobre os meus lombos, que somente a verdade esteja me cercando e esteja me guardando. Eu tomo posse da couraça da justiça sobre o meu peito, que essa couraça venha proteger as minhas emoções e os meus sentimentos, mas que eu não venha viver segundo as minhas emoções e nem os meus sentimentos, mas que eu viva conforme a vontade do Senhor para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Eu tomo posse também das botas da prontidão. Eu tomo posse dessas botas e com ela toda a autoridade que o Senhor me dá para pisar, para esmagar, para calcar a cabeça de Satanás. Eu tomo posse também do escudo da fé, que esse escudo venha proteger a mim e aos meus, e que nada venha me causar mal algum, em nome de Jesus. Eu tomo posse também do capacete da salvação sobre a minha cabeça, que esse capacete possa proteger todos os meus pensamentos, e que os meus pensamentos sejam levados cativos ao trono da glória do Senhor. E por fim, eu tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que cura, que salva e que liberta, no nome de Jesus. Irmãs, que nós possamos permanecer firmes. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de luta, tempos de dores, tempos de luto, mas nós não podemos
desistir de crer que o Senhor está no comando, que o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. Nós temos que tomar posse dessa armadura todos os dias da nossa vida e permanecer na presença do Senhor, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir passar por essas lutas, por essas batalhas e nem por essa guerra. Nesse momento agora, eu quero assim pedir para que o Senhor venha trazer o refrigério ao coração daquelas famílias que perderam entes queridos por esses dias. Que o Senhor possa trazer o renovo, o conforto. Que o Senhor venha trazer para o coração de cada um desses familiares a certeza que o Senhor está no comando e o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa encher o seu coração nessa tarde de alegria, de paz. E muitas das vezes nós desesperamos e não entendemos o propósito e o tempo do Senhor na nossa vida, mas o que é oculto aos nossos olhos é mistério do Altíssimo, e mistério do Altíssimo só a Ele pertence, irmãos. E nessa certeza eu oro para que o Senhor traga o refrigério ao teu coração. Em nome de Jesus eu peço, amém. Vou passar a palavra agora para a irmã Andréia. Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui nesta tarde novamente, para adorar ao Senhor. E antes de nós iniciarmos, antes de nós declararmos a palavra do Salmo 91, que é um salmo de vida, de segurança, eu quero deixar para os nossos corações a palavra do Salmo 26. Se você não pode abrir agora, ouça com atenção, grave aí no seu coração ou em algum lugar que você possa anotar, para que você possa ler depois todo o Salmo. Mas nós vamos ler 3 versículos do Salmo 26, que mostra quando Davi recorreu a Deus, confiando na sua integridade. Ele diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. É isso que o Senhor quer para nós, todos os dias, que nós andemos na verdade do Senhor, em integridade e em fidelidade a Ele, porque Ele é aquele que conhece o nosso coração, que esquadrinha os nossos pensamentos e sabe aquilo que vai no mais profundo da nossa alma. E que a Shalom do Senhor possa estar sobre os nossos corações nesta tarde, trazendo essa vida do Eterno sobre nós. Se você puder repetir comigo, vamos declarar o Salmo 91, que é esse salmo de segurança que nós temos todos os dias declarado diante do Senhor, diante dos anjos, E aqui diante de nós que estamos em presença, e você que está aí do outro lado na mídia, inteirado conosco. Vamos declarar essa palavra sobre nós. Essa palavra é muito poderosa, ela é muito forte. Nós não temos muitas vezes noção do que é quando nós declaramos no reino espiritual uma palavra como essa do Salmo 91. Então, se você pode, repete conosco. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do grande El Shaddai, eu descansarei. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confio e confiarei, porque Ele me livrará e livrará a minha casa do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas, eu e a minha casa estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, à minha casa,
a minha vida, porque o Eterno dará ordens aos seus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente eu amo ao Senhor, também Ele me livrará. Ele me colocará num alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Eu te invocarei, Senhor, e tu me responderás. Tu estarás comigo na angústia. O Senhor me livrará dela e eu te glorificarei. O Senhor nos dará dias abundantes e nos mostrará a tua salvação para com a minha vida, para com a minha casa. Em nome de Jesus declaramos esta palavra, Pai. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. E assim nós seguimos então com a nossa reunião de hoje. Quero agradecer a Enilda Fagundes, que também está nos assistindo. Ela está pedindo oração pela sua família e pelo seu filho Valber Fagundes de Oliveira. Estaremos orando, sim, irmã, ao final desta nossa reunião. A Maria Borges está nos assistindo também do Mato Grosso, né? A Igreja Batista Éden, né? A Regiane Oliveira Vargas também está nos assistindo, provavelmente, não sei se é daqui de Alto Taquari ou lá de Maringá, né? E eu quero pedir, a irmã Maria José Borges está de Rondonópolis. Obrigada, irmã, Deus abençoe. E você pode então nos ajudar na divulgação desta live, né? Vou virar um pouquinho aqui para pegar um pouco mais de luz. E você pode nos ajudar nesta live, você pode nos ajudar nesse momento, né, compartilhando dessa live para que nós possamos alcançar outras pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito das lições de Raabe, né? Esses dias atrás nós falamos tanto a respeito do livro de Josué e eu estava orando, pedindo direção a Deus, e o Senhor me levou de novo, né, nesse texto de Josué, capítulo 2, que vai falar exatamente a respeito desta mulher, de uma mulher que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia fala, relata que ela era uma prostituta, ela era uma pessoa de uma conduta não muito aceita, não muito agradável para a época. Mas nós vamos tomar lições dela, porque ela também tem lições para nos dar, para que nós possamos aprender em relação às questões de libertação e de sermos livres da morte. O mais importante que eu quero que você entenda é que o Senhor, através desse texto, quer nos mostrar que nós podemos sim ser isentos de ser alcançados pela morte. A morte é um horror, a morte é terrível para nós, assim na terra, sim. Mas naquele momento, Raabe estava falando de uma morte violenta, de uma morte física, estava querendo preservar a sua vida. Então, quais são as lições de Raabe para a preservação da nossa vida? As lições de Raabe dentro da área da libertação, o que nós precisamos saber a respeito disso? Antes de nós sabermos a respeito de Raabe, temos que ler esse texto, né? Ler o texto de Josué, capítulo 2, e eu vou ler rapidinho, e eu quero que você preste atenção. Mãe Nilda, nós estaremos orando pelo seu filho, tá? Sem falta no final desta nossa reunião. Então a palavra de Deus diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram.
E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai. E dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio vermelho, escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da sua porta, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, então assim seja. Os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Na verdade, esse texto nós precisamos entender exatamente o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, a gente sabe que Moisés havia sido morto, Josué assumiu a liderança do povo de Israel para os fazer entrar na terra de Canaã. Mas antes de entrar na terra de Canaã, Josué envia 2 homens para averiguar, para olhar a terra. Eram espias, eram informantes de Josué, para estar lá olhando aquela terra, olhando aquela cidade e trazendo então notícias a respeito daquela grande cidade de Jericó. Mas ao chegarem lá, a Bíblia diz, que eles vão até a casa desta mulher, O interessante é que essa cidade forte chamada Jericó era a cidade desta mulher chamada Raabe, A Bíblia cita que Raabe era uma prostituta. Isso não está apenas na primeira aliança, ou como nós chamamos, do Velho Testamento, mas também na segunda aliança, como nós chamamos de Novo Testamento.
E ele está citado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, e Tiago, capítulo 2, versículo 25. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Apesar de estar citado, eu quero lembrar a você que nem sempre, dependendo das situações, uma mulher, ela é uma prostituta, mas pela sua forma de agir, pela sua forma de se portar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu não sei se é assim até hoje, talvez alguém aí possa me ajudar e me informar, mas eu me lembro de uma irmã nossa que foi passear na Itália, há muitos anos atrás. E ela, como de costume, tomou banho, lavou o seu cabelo, e ela foi sair da casa, porque havia um horário, ela foi sair da casa com o seu cabelo molhado de tomar o banho. E as pessoas que estavam com ela a alertaram, dizendo que lá naquele lugar, ninguém sairia, uma mulher não sairia de cabelo molhado, porque ela era considerada uma prostituta, era considerada uma mulher de não boa fama. Isso é uma questão cultural da Itália. Eu não sei se isso ainda perdura, porque isso já faz alguns anos, bastante, algum tempo, talvez umas 2 décadas aí. Mas o fato é, que eu quero dizer, é que justamente a cultura dos lugares são diferentes, E nós estamos falando aqui de uma época de Josué. Isso nós podemos imaginar que foi há 1400 anos antes de Cristo. Agora você pense numa mulher que tinha uma hospedaria, Por que eu vou falar isso para você? Porque na verdade, quando nós tomamos nos registros do Código de Hammurabi, que é um texto oriundo da Mesopotâmia, existe um conjunto de leis escritas, E que uma taverna ou uma hospedaria era um lugar onde os visitantes, eles se hospedavam. É por isso que talvez Raabe, ela é tida sim como uma prostituta pelo fato dela possuir uma hospedaria. E como ela possuía uma hospedaria, é claro, gente, que numa hospedaria acontece de tudo, Nós não podemos deixar isso de lado, mas Raabe tinha conversas com pessoas, principalmente com homens. E naquela época, e nem hoje, na parte oriental da terra, na parte do Oriente Médio, uma mulher não dirige a sua palavra aos homens, principalmente aos desconhecidos, Não é assim que as mulheres se portam. Então, o fato desta mulher talvez possuir uma hospedaria, porque a Bíblia aqui nos relata, no capítulo 2 de Josué, que aqueles homens, eles se dirigem à casa de uma mulher prostituta, Na verdade, a sua casa era talvez uma hospedaria. Por isso que eles se dirigem àquele lugar, para que eles pudessem pernoitar ali, dormir ali. Mas como para, naquela época, todas as mulheres que tivessem uma casa dessa, elas eram consideradas como prostitutas. Por quê? Porque ela não fala do seu marido. Na verdade, Raabe não tinha marido. Raabe era uma mulher que não tinha compromisso de matrimônio com ninguém. E nós vamos ver isso porque no momento em que ela pede para que o Senhor os livre, a Bíblia diz que ela pede pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelas irmãs. Não pede pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos. Até porque a própria Bíblia nos relata, depois lá em Mateus capítulo 1, quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós vemos aqui o nome de Raabe. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, que gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão, e assim por diante. Então Salmão se casa com Raabe.
É sinal de que Raabe era uma mulher solteira que abrigava em sua casa homens estrangeiros, porque naquela época as mulheres não viajavam sozinhas, né? Então ela abrigava homens viajantes e por isso ela era considerada e foi considerada tanto no passado quanto também pelo escritor de Hebreus e por Tiago, ela foi tida como meretriz ou prostituta. Então a mulher encarregada deste local de uma hospedaria, ela não deveria possuir esta condição imoral, mas ela era sim considerada uma prostituta pelo fato de acolher homens dentro da sua casa. Algo semelhante também pode ser encontrado no épico mesopotâmico chamado Epopeia de Gilgamesh, onde uma proprietária de uma hospedaria conversava com os fregueses, inclusive com o próprio Gilgamesh. Então, muitos comentaristas, com base nestas obras da antiguidade, inclusive as antiguidades judaicas de Joséfo, que é um livro muito importante, histórico, eles defendem a opinião de que Raabe não era necessariamente uma prostituta, mas ela tinha aquela condição moral pelo fato dela hospedar em sua casa pessoas viajantes, né, homens que passavam pelo local. Poderia acontecer alguma coisa? Poderia? Sim, poderia. Poderia sim acontecer atos de prostituição ali naquele lugar, né? A gente está só falando de como que as pessoas viam naquele caso a vida de Raabe. E o que me leva a pensar é que os espias, eles não procuram Raabe como uma casa de prostituição. Eles procuram a casa de Raabe como uma hospedaria. Eles procuram a casa de Raabe como um lugar onde eles pudessem ser acolhidos durante aquela noite, né? Então, alguém deu uma notícia ao rei de Jericó, porque naquela época todas as pessoas diferentes que chegassem à cidade eram relatadas ao rei, né? Todos eram relatados ao rei. Eu me lembro antigamente aqui em Alto Taquari, quando o Taquari era pequenininho, que também chegava alguma pessoa diferente, a polícia já ia lá, abordava, né? Fazia todo aquele trabalho de abordagem, saber quem era, de onde estava vindo, se tinha documentos ou não. Hoje, naquela época, conseguia ter esse tipo de trabalho, né, efetivo, mas hoje já não se consegue mais, né? Em cidades maiores, muito menos. Jericó era uma grande cidade, mas mesmo assim, alguém falou para o rei. Foi Raabe que falou? Não, não foi Raabe. Raabe não teve essa disposição porque ela escondeu aqueles homens. Raabe queria guardar aqueles homens, escondê-los, né? Será porque ela gostava deles? Será que Raabe queria esconder aqueles homens porque ela tinha afeição, apreço? Não, né? No versículo 8 em diante, do capítulo 2, onde nós lemos, nós vemos exatamente o porquê que Raabe escondeu aqueles homens, né? E o interessante é o que está escrito aqui, o porquê que exatamente Raabe tomou esta atitude. Ela diz, bem sei, né? O capítulo, a partir do versículo 8 em diante, né? Então, ela diz no versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de ti. Na verdade, Raabe, como dona de uma hospedaria, vamos pensar, meninas? Dona de uma hospedaria, ela conhecia e sabia de todos os acontecimentos. Ela sabia de todos os acontecimentos ao redor de Jericó, dentro de Jericó. Ela conversava com aquelas pessoas, com os viajantes, né? E ela era bem informada. E ela era tão bem informada que ela disse assim,
ela havia ouvido falar a respeito da abertura do Mar Vermelho, ou seja, algo extraordinário aconteceu para este povo, e eles têm um Deus que não era o Deus de Raabe, quero lembrar bem vocês isso, que não era o Deus de Raabe até o momento, mas ela estava ouvindo acerca dos acontecimentos, acerca das coisas maravilhosas que este Deus do povo de Moisés, agora do povo de Josué, estava fazendo ao longo do tempo. Lembrem-se que abrir o Mar Vermelho foi 40 anos antes. Talvez Raabe nem nascida não era. Mas ela ouviu falar da história de um Deus que fazia favores e que guardava, que protegia um povo que era propriamente seu, um povo que o servia, um povo diferente. Eu quero lembrar a vocês, irmãos, que naquele momento, naquela época, ser monoteísta era algo incomum. Naquela época, todos os povos eram politeístas. Então, eles falavam do povo de Israel, porque este povo era um povo diferente. E eles diziam, aquele povo que só serve um Deus. Mas este Deus, Elohim, o Todo-Poderoso de Jacó, era o Deus que realmente abriu o Mar Vermelho. E esta mulher chamada Raabe, ela ouviu falar dessas histórias, ela ouviu falar das vitórias que o povo teve sobre os amorreus, sobre Og e Seom. Ela também deve ter ouvido falar a respeito da abertura do Rio Jordão, porque o Rio Jordão tinha sido aberto há pouco tempo atrás, né? Então, provavelmente, ela já havia ouvido falar a respeito deste Deus, né? Que um povo, de um povo que servia a um Deus Todo-Poderoso. E ela relata isso no versículo 11, olha só. Ela diz assim, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, ou seja, nós tememos, porque o nosso coração, ele ficou amedrontado, e ninguém mais ânimo algum, porque o Senhor, vosso Deus, preste atenção, Raabe diz, o vosso Deus, né? E ela diz assim, é Deus assim, em cima nos céus e embaixo da terra. Ela começou a perceber que não havia outro Deus. E pelo fato de Raabe perceber que aquele Deus do povo de Israel era um Deus tremendo, um Deus poderoso, então ela faz benignidade, beneficência ao seu povo. Ela estende a sua mão. Gente, ela mente. Ela mentiu para esconder aqueles 2 espias. Ela disse que eles já haviam ido embora, né? Ela disse que eles não estavam ali, sendo que ela os havia escondido. E o mais interessante de tudo isso é que ela reconhece que aquele Deus que este povo servia era um Deus diferente, porque havia uma aliança. Ela casou com um dos hebreus. Ah, sim, é verdade. Nós vamos chegar lá, né? Salmão, né? Nós vamos chegar lá. A Andréia está me falando aqui que ela casa com um deles. Claro que ela casa com um deles, né? E aí, quando a gente fala de casar com um deles, gente, nós temos algo tão lindo que Ruth fala, né? E eu creio que naquele momento era exatamente o que acontecia. Eu não sei se você viu, né? Se você está vendo aí a novela Gênesis, esses dias eu até falei sobre isso. Cadê Ruth, hein? Perdi Ruth aqui no meio da Bíblia. Achei. Quando a mulher de Ló casa com Ló, eu não sei se você chegou a ver esse capítulo, mas quando a mulher de Ló casa com ele dá a ela, né, uma imagem. Ele dá a ela uma imagem,
né? É claro que Ló, naquele momento, ele não tinha a aliança que Abraão tinha com Deus. Essa aliança foi sendo construída a partir de Abraão, né? Então, toda a família de Abraão, inclusive Ló, foram posteriormente alcançados por esta aliança que Deus fez com Abraão. Mas naquele momento, quando a mulher de Ló casa com Ló, ele lhe dá uma imagem grande, né? Um Deus. E ela diz isto: o seu Deus é o meu Deus. Isso é o que Ruth diz quando Noemi inste para que ela vá embora para sua casa, né? Noemi diz para ela: não insista para que eu te deixe, para que eu me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Será que o povo de Israel é o nosso povo? Será que nós não fomos instigados ao longo do tempo para ter ódio dos judeus? Ai, irmã Cristine, mas os judeus crucificaram a Jesus. E eu quero dizer a você que se o Senhor não tivesse endurecido por um momento o coração deles, com certeza o evangelho não teria chegado a nós. Com certeza nós não teríamos sido alcançados. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isto foi o que Ruth disse para a Moabita. Isto provavelmente foi o que Raabe diz a Salmão quando é tomada por esposa, quando se desposa dele. E nós vamos ver o quanto isso é maravilhoso. Por quê? Porque esta mulher que é chamada de prostituta várias vezes, aqui no livro de Josué, é chamada também de prostituta, lá no livro de Hebreus, né? Pela fé, a Bíblia diz que pela fé de Raabe, pela fé, quer ver? Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz lá assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, ou seja, ela tinha fé e os incrédulos não tinham fé, certo? Ela não pereceu com aqueles que não tinham fé, ela tinha fé, ela tinha fé, ela tinha fé. E aí eu quero dizer a você o que é fé. Fé é aliança, fé é lealdade, fé é fidelidade. Fé não é apenas crer, não é apenas acreditar. Fé não é apenas você dizer eu creio em Deus. Não, é você ser fiel a este Deus, é você ser leal a este Deus, é você cumprir os seus propósitos. E ela diz, ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ou seja, Raabe tinha fé. Ela era uma prostituta, mas ela tinha fé. Ela poderia não ter uma conduta muito boa anteriormente, mas ela tinha fé. E esta fé fez com que ela se aliançasse, não apenas com Salmão, mas provavelmente com o Deus de Salmão, o Deus do seu esposo. Assim como Ruth havia se aliançado com o seu marido e com a sua sogra, com Noemi. Assim como a mulher de Ló se aliança com Ló, dizendo, seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Ela abre mão do seu povo e Ruth abriu mão da sua vida em favor de entender, em primeiro lugar, que ela reconhecia que este Deus era o único Deus nos céus e na terra. Então a primeira lição de Raabe que precisamos levar conosco hoje é saber que existe um Deus sobre os céus e sobre a terra. E este Deus é o Deus a quem nós queremos servir. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que guarda o seu povo, guardou, tem guardado e guardará o seu povo de todo mal para sempre.
porque há uma aliança entre este Deus e todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê nele, que tem fé nele, que anda em lealdade com os princípios deste Deus. Então foi por este motivo que não somente por crer, por ouvir falar, por ouvir dizer, por ter ouvido as histórias a respeito deste Deus. Gente, porque muita gente é informada, né? Muita gente hoje é informada a respeito de Deus. Quando você fala do Deus de Daniel, do Deus de Moisés, né? Fala do Deus de Davi, né? Ontem à noite ainda o pastor estava pregando sobre a questão de Davi. Eu acho que foi ele que... Gente, eu já disse tanta coisa que eu já nem sei mais. Mas falando a respeito de Davi, que realmente Deus, ele estava com Davi. Ele estava guardando a Davi. Todo mundo ouve falar do Deus de Daniel, né? Que livrou Daniel na cova dos leões. Do Deus que fez, ou que operou milagres, maravilhas. Mas não é apenas acreditar, não é apenas ouvir falar. A verdade é ter atitudes de fé. E o que são essas atitudes? Foi a atitude que Raabe teve de esconder aqueles homens. Ou seja, este povo é aliançado com um Deus vivo e verdadeiro. Então eu vou fazer beneficência a eles. Eu vou abençoar a vida deles. Eu vou cuidar deles. Para que este Deus também, pela sua misericórdia, guarde a minha vida. Nós falamos na semana passada a respeito daquela mulher cananeia. Eu falei a respeito da mulher cananeia. E a mulher cananeia, ela recebe uma resposta de Jesus que, se fosse outra pessoa, teria virado as costas e ido embora. Ele diz assim: não é bom que tire o pão da boca dos filhos e jogue aos cães. E ela diz: mas até os cães comem das migalhas que caem das mesas do povo da família. Ela se humilhou diante daquele momento tão importante de receber um milagre de Jesus ali naquele momento. Então, aquela mulher Raabe, ela não teve apenas fé, ela teve atitudes. E quando nós olhamos para as atitudes, a gente olha em Tiago, que cita o nome de Raabe. Ela diz assim que, Tiago fala, né? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25, ele cita e diz: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada também pelas suas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ou seja, Tiago estava falando da justificação pelas atitudes. Quando nós queremos falar de libertação, nós não podemos falar apenas de coisas sobrenaturais, certo? Porque a fé é sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Não se mede a fé de ninguém. Não existe uma medida para se dizer grande é a sua fé. Sim, mas que medida é essa de ser grande? Assim como outras vezes Jesus disse: homens de pouca fé, né? Qual que era o tamanho da fé? Eu sei que você está pensando no bullying. Isso daqui, gente, é ao vivo e a cores, é assim mesmo. Crente bully, de pouca fé, né? Então, não é de pouca ou de grande no sentido de podemos mensurar, mas sim que realmente aquela mulher tinha uma fé exemplar, e que a fé daqueles discípulos era uma fé que não deveria ser imitada, era uma fé fraca, era uma fé falha. Mas o que eu quero dizer a você é que fé é sobrenatural, atitudes não. E quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de algo que traz o sobrenatural e o natural. Nós estamos falando de algo que precisa ter fé e atitudes. Fé e atitudes. O que é ter fé e atitudes? Não, eu recebi uma oração forte de um pastor, de um missionário, de um pregador, e agora, a partir de hoje, eu sou liberta, eu vou poder voltar para o boteco, junto com os meus amigos, porque eu não vou mais encher a cara, eu não vou mais me embriagar. Não é nada disso. Porque eu vou poder voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes, porque eu não vou mais ser a mesma pessoa. Não. Nós temos que ter fé
e ter atitudes. As atitudes de nos desviar do mal. A verdadeira religião, na verdade, é amparar órfãos, viúvas e se afastar do mal. Se afastar do pecado. Essa é a verdadeira religião. Isto é o que nos liga a Deus. Não é uma denominação A, B, ou C ou D. O que nos liga a Deus é o nosso arrependimento. O que nos liga ao Senhor é crer na sua palavra, na palavra que Jesus disse. Jesus disse, né? Ele diz assim, que crê em Deus e ouve as suas palavras, será salvo. Então nós precisamos ter esse tipo de atitude, não apenas ter fé. Raabe, ela tinha fé, mas ela teve que fazer algumas coisas, além de ter escondido os espias naquele dia, para que ela fosse salva. O que ela precisou fazer em primeiro lugar? O que ela precisou colocar na janela? Ela precisou colocar um cordão vermelho amarrado na sua janela. E se ela queria que a sua família fosse salva, ela precisou trazer a sua família para dentro da sua casa. Isso são atitudes. Porque ter fé é uma coisa, mas ter obras é o segundo passo da fé. Na novela é tão lindo ver assim, ela como a atriz, ela falava assim: Deus de Israel, eu não te conheço, mas vem em meu socorro, eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu assisti, eu achava tão linda. A Andréia aqui está me contando, eu sei que talvez você não está ouvindo aí, né? Mas a Andréia está me contando. Já passou essa parte? Eu assisti tudo. Mas no Josué? Não, é Josué. Na novela de Josué. Aí ela falava assim: Deus de Israel, eu não te conheço, mas eu conheço os seus feitos. Olha que lindo, e eu nem sabia disso, né? A Andréia está falando aqui que na novela a atriz dizia: Deus de Israel, eu não te conheço, mas conheço os teus feitos. Muitas vezes, para a libertação, você não precisa conhecer a Deus. Eu quero ser bem sincera com você, nem eu não o conheço. Eu não conheço este Deus. Eu estou no processo. Nós estamos nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer a este Deus, mas nós não o conhecemos na sua totalidade. Eu nem poderia dizer algo de tamanho absurdo, de dizer que eu conheço este Deus tão grande, tão lindo, tão poderoso, que criou os céus e a terra. Ele teria condição de se revelar em sua totalidade para mim, uma pequena mortal? Não, eu nem poderia conhecer a sua totalidade. Eu conheço relances deste Deus. Eu conheço sopros deste Deus. Eu conheço momentos deste Deus. E isso já faz toda a diferença nas nossas vidas. Então Raabe, esta mulher que não conhecia este Deus, mas conhecia os feitos que ele havia feito, aquilo que ele havia feito ao seu povo, ela clama a ele, e a Bíblia diz: clama a mim, e eu te responderei. Eu quero dizer a você, se você não conhece este Deus, assim como eu também estou nesse processo, clame a Ele, Ele vai te responder, porque este Deus é um Deus vivo e verdadeiro, um Deus poderoso. Raabe, ela trouxe à existência a sua fé através das suas atitudes. E é isso que nós precisamos fazer no momento em que nós desejamos uma libertação. Nós precisamos trazer à existência a nossa fé através das nossas atitudes. Marque isso, é de Deus nas nossas vidas. Então, ela, na verdade, além de ouvir, além de crer que aquele Deus era um Deus poderoso, sim, era um Deus único, as suas atitudes foram exatamente conforme a sua fé. Ela não contou a ninguém o seu combinado. Havia um combinado para que ela fosse salva, havia um combinado, havia algumas coisas que ela precisava cumprir para receber a salvação, para receber a morte.
para não receber a morte, para não ser morta com os incrédulos. Ela precisava ter atitudes, e ela teve essas atitudes. Assim que aqueles homens saíram da sua casa, ela já amarrou aquele cordão na sua janela, porque ela não sabia que dia eles voltariam para alcançar a cidade. Será que ela foi questionada? Será que alguém perguntou para ela? A Bíblia não fala, né? Mas será que alguém perguntou para ela, para que serve aquela coisa pendurada na sua janela? Na novela o pai não deixava ela pôr. Aí, a Andréia tá me contando a novela, porque eu não assisti a novela, né? Ela disse que o pai dela não queria que ela colocasse, né? Ela colocou uma corda, aí o pai tomava e tirava, que era mentira, que não ia acontecer nada daquilo. Isso, o pai duvidava, mas pela fé dela, né, ela conseguiu trazer o pai. Fora do muro. Pro lado de fora. Da cidade não via, só as espias. Pro lado de fora do muro ela está colocando, né? A Andréia falava. Mas provavelmente as pessoas andavam lá pro lado de fora, né? E viam alguma coisa diferente naquela janela, porque ela morava em cima do muro. Então o seu pedido não era apenas pela sua vida, mas pela vida da sua casa. E ela fala, primeiro, o seu pai, segundo, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e toda a sua família, né? Ela queria realmente que toda a sua casa fosse salva. E não é assim quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos aquele que nos liberta, aquele que transforma as nossas vidas. Nós queremos anunciar, nós queremos trazer perto, nós queremos trazer junto. Nós queremos, então, eu quero dizer a você que está nos assistindo, talvez, né? E que tem a sua família, muitas vezes, precisando do alcance desse milagre, dessa salvação. Não desista, continue procurando que eles venham perto de você, porque se eles estiverem perto de você, se eles estiverem vivendo a sua fé e as suas atitudes, com certeza eles serão alcançados pela sua palavra, pelas suas obras, né? O resultado de tudo isso é que todos eles foram salvos, né? Então, esse combinado que ela precisaria ter, ela teve as suas atitudes. Então, quais são as lições que Raabe nos dá dentro da área da libertação? Primeiro, nós temos que crer em Deus, nós temos que acreditar, ouvir as suas histórias e acreditar, ter fé, e com a fé as atitudes, com as atitudes a fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E aí a palavra de Deus diz que ela e toda a sua casa foram salvas. No capítulo 6, né, de Josué, do livro de Josué, você pode ver o resultado. Aqui no resultado, no versículo 17 do capítulo 6, quando Jericó é destruída, Josué diz assim: toda a cidade será amaldiçoada, vocês não vão pegar nada desta cidade, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os nossos mensageiros. Então havia sim um combinado, ela e aqueles que estivessem com ela. A Bíblia diz também no versículo 23 que os jovens entraram, né, espias, e eles foram na casa de Raabe, e eles tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nas fora do arraial de Israel. No versículo 25 diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 1, eu já li para você, no versículo 25, que fala a respeito de que Salmão, ele então, não é 25, desculpa, irmãos e irmãs. Hã? É no 4, né? Gerou a Salmão, no versículo 5. E o 5 diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. E eu quero dizer a você que provavelmente Ruth, né, deve ter dito isso porque ouviu de Raabe. Ruth casou com Boaz, né? Não foi?
Ruth casou com Boaz e ela, provavelmente, ela deve ter sido instruída a dizer a respeito dessa aliança. Nós, se queremos libertação, se queremos vida, e vida com abundância, e quando eu falo de vida com abundância, eu não estou falando apenas da vida aqui nesta terra, eu estou falando de uma vida eterna, de uma vida ao lado, perto do Senhor, de um lugar onde nós voltaremos. Aqueles que morreram, sim, eles voltarão. Aqueles que morreram no Senhor, aqueles que morreram aliançados com o Senhor, eles voltarão a ter vida. A Bíblia nos garante que haverá a ressurreição dos mortos. Eles serão ressurretos, eles ressuscitarão. E se o Messias voltar e nós estivermos vivos, nós seremos transformados e habitaremos com o Senhor para sempre ao seu lado, vivendo a vida eterna com Ele. Então, quando eu falo de vida, eu não estou falando apenas da vida diária, do cotidiano, eu estou falando de uma vida eterna. E o Senhor quer nos dar vida e vida com abundância. Não apenas de 80, 90 ou 100 anos sobre esta terra, mas de uma vida eterna ao seu lado. De um lugar onde nós podemos desfrutar da sua gloriosa presença, da sua majestade, da sua sombra, da sua luz. Como assim da sua sombra, da sua luz, né? Porque Ele será a nossa sombra e Ele será a nossa luz, né? Ele estará sobre nós e Ele nos iluminará com o seu resplendor. Então é assim que nós queremos viver. E se você quiser uma vida de libertação, então venhamos a ter atitudes como Raabe teve. Raabe teve fé, teve atitude, teve perseverança. Ela ouviu as histórias e acreditou nelas, ela acreditou neste Deus e ela confiou neste Deus vivo e verdadeiro sobre os céus e sobre a terra. Amém? Hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, né? Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo. Deixa eu aqui mandar um beijo para a Érica, que está aqui conosco, também nos assistindo. Deixa eu voltar um pouco atrás aqui. A Vera Bueno, né, sempre nos assistindo lá de São Paulo. A Vera disse que conhecia sua mãe e seu pai, né? Ela nos assiste, né? Toda sexta-feira. A irmã Vera está sempre nos assistindo aqui. Obrigada, irmã. A irmã Patrícia Brito também está conosco. A Denise Dias também conosco. Obrigada a você que esteve conosco, nos assistindo nesse momento. Que Raabe, esta mulher que antes não tinha uma boa fama, mas teve uma transformação na sua vida, possa ser a nossa inspiração. Que nós possamos ter uma atitude de libertação, crer no Senhor, confiar nele e saber que o Senhor é conosco em todo o tempo. Eu quero orar agora também por aqueles que estão enfermos, né? Quero mais uma vez orar, nós vamos orar pelo Valber Fagundes de Oliveira. Vamos colocar em pé? E nós vamos orar também por Israel. Nós vamos orar pela paz em Israel. Senhor querido, nesse momento nós queremos apresentar mais uma vez aqueles que estão enfermos, aqueles que estão contaminados, Pai. Eu apresento, Senhor, toda a família, Pai, da Ednilza diante do Teu altar. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de bênção, de graça sobre eles, dando, Senhor, cura, libertação. Também ao Valber, Senhor, nós apresentamos a vida dele diante do Teu altar. Clamamos, Pai, por aqueles que estão, Senhor, enlutados. Eu oro, Senhor, por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão, Senhor, neste sofrimento do luto, Pai. Nós clamamos, seja, Senhor, através de enfermidades, de acidentes, ó Deus, ou de qualquer outra ocorrência que tenha tirado, Senhor, os amados de perto das pessoas, ó Deus, eu clamo, Senhor, que o Senhor esteja trazendo cura, e Senhor, trazendo consolo, ó Deus, conforto aos corações, e eu clamo, Pai, pela paz no território de Israel. Eu clamo, Senhor, para que
todo o mal seja aniquilado. E quando nós falamos disso, Senhor, nós não estamos falando de árabes, nós não estamos falando de pessoas. Eu estou falando, Senhor, de uma intenção maligna de destruição de um povo aliançado contigo. Senhor, todos são aliançados contigo? Não. Senhor, mas lá existe, Senhor, um lugar, Pai, que o Senhor disse que seria uma terra santa, uma terra separada, e nós cremos na tua palavra. Então abençoa o teu povo, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste de Israel. Senhor, que todo o seu sistema de defesa seja 100% eficiente, que não haja mais vidas perdidas, nem, Senhor, do lado de Israel, Pai amado, Senhor, nem do lado árabe. Nós clamamos pela paz, Senhor, naquele território. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, que toda violência, Senhor, seja frustrada em seus efeitos, em suas práticas. Pai, que a violência caia por terra, que o Senhor, ó Deus, venha pisar, Senhor, todo sentimento de vingança, de violência, Pai, e que, Senhor, o teu reino, Senhor, venha. Senhor, venha o teu reino. Estabelece, Senhor, o teu reino sobre esta terra, porque nós te aguardamos, nós aguardamos e dizemos: Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor, para estabelecer sobre a terra o teu reino, Senhor, de paz, e reger as nações com vara de ferro, conforme diz a tua palavra. Bendito é o teu nome sobre os céus e sobre a terra, e aplica, Senhor, sobre nós a tua graça e misericórdia, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, sobre todos nós, e nos dê da sua shalom. Um bom final de semana a vocês, e se Deus quiser estaremos mais uma vez a partir da próxima semana. Um beijo a todos e obrigada.